Ei, guri! Oi, tudo bom? E aí, como é que tá? Tudo? Nossa, eu tô bem bom, bem animado, bem corrido, bem cansado, mas eu tô bem. Ah, é normal. Eu também. Eu também tô sempre na correria. Deixa eu conversar aqui Não um pouquinho. reparem minha cara de sono, mas eu tô bem. Deixa eu conversar um pouquinho com o pessoal agora, a gente já começa. Então, o que que vai acontecer hoje? Hoje vai acontecer visibilidade positiva, que é um quadro que eu já tenho lá no meu canal no YouTube. Só que agora, com essa questão de pandemia, e também porque eu moro muito longe da maioria do pessoal que fala sobre HIV, isso facilitou que a gente consiga fazer agora esse quadro assim no formato de live. Eu fiquei bem empolgado porque agora eu vou poder conversar com as pessoas que eu queria trazer para conversar para o meu canal, para fazer umas collab legal. Só que eu não podia porque estava todo muito longe. Agora com essa questão da live isso facilitou um pouco mais. E como nesse novo formato, o meu primeiro convidado nesse novo formato do Visibilidade Positiva, não das lives, mas do Visibilidade Positiva, é o Daniel Fernandes. E aí eu vou Ó, deixar que o Daniel se apresente para vocês, para que vocês conheçam um pouco dele. posso? Pode? Vamos lá. Bom, gente, eu me chamo Daniel, eu tenho 35 anos de idade. Eu descobri a sorologia em 2011, mas provavelmente minha infecção ela aconteceu mais ou menos ali em 2007, mais ou menos. E desde 2016 eu coloquei no ar o canal Prosa Positiva, onde eu trago um pouco sobre a minha vivência com HIV, também trago um pouco de convivência de outras pessoas, além também de entrevistas com profissionais da área de saúde, e trazer também temas como identidade de gênero, ideologia sexual e tudo mais. Legal. Sabe o que que eu vi, Daniel, acompanhando alguns dos teus vídeos, eu não olhei todos, tem um monte de vídeo no teu canal, né? Tem um monte mesmo, mas alguns vídeos que eu E já olha, vi, e é, olha que é, tá parado. agora faz um tempo que ele tá sem atualização, né? Mas eu também, eu na verdade, desde que começou a questão da pandemia, eu tenho mais feito esse trabalho com lives, assim, do que realmente produzindo vídeos para o canal direto. Porque assim a gente consegue. No fim eu acabo a live e eu posto tudo lá, assim, né? Então meio que dá na mesma. O que eu ia te falar? Eu percebi que tem várias coisas na nossa história que é parecida, assim, né? Porque tu descobriu a tua sorologia um pouquinho antes de mim, mas a gente começou Sim, com o canal no mesmo ano. Foi em 2016, foi. não foi? No mesmo Sim, ano. sim, eu entrei na igreja um pouco depois. Foi. Eu acho que quando eu comecei o teu já estava no ar já. Que eu Sim, lembro que sim. eu lembro que eu já tinha visto assim uns vídeos teus, mas foi no mesmo ano. Foi um ano que teve várias pessoas que apareceram, né? Teve os Gabriéis, os dois Gabriéis estavam. O João Geraldo já estava aí, né? Já estava fazendo É, trabalho. Mas o tipo, João já fazia diretamente alguma coisa. isso. Que legal, todo mundo surgindo mais ou menos junto. Assim, ó, o que eu acho que o pessoal quer mais ou menos saber como é que foi o início para ti, assim, da descoberta do diagnóstico positivo para HIV? Como é que foi, como é que se deu isso para ti? Eu já sei porque eu já vi o teu vídeo que tu fala sobre isso, né? Mas o pessoal provavelmente não sabe. É, o teu eu sei porque eu li teu livro. Bom, eu descobri minha sorologia através de. Eu nunca tive nenhum tipo de sintoma em relação à sorologia. Então eu fui fazer o exame ao Léo. Tipo assim, eu namorava e o boy ele me deu um chifre, então ele surgiu com chifre, surgiu com uma IST em casa, eu fui levar o rapaz para fazer um tratamento da IST, né? Aí chegou lá no CT, eu aproveitei e assim, faz alguns anos que eu não faço o exame, então eu vou aproveitar para fazer também. E aí nisso saiu meu resultado como positivo e o dele deu como negativo. Que bom. E para mim, eu não fiquei, para mim o meu resultado assim, eu recebi ele muito tranquilo, sabe assim, tranquilo, tranquilo, né? Porque em momento algum eu cheguei a ficar desesperado, com medo do que poderia ser, e não chorei, eu fui chorar por causa do HIV uns 6, 7 anos depois. Isso porque eu estava muito, 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 muito mal em relação a outras coisas, não tinha nada a ver com HIV. E eu lembro que o rapaz com quem eu namorava na época, ele chorou muito. Tipo assim, o que eu não chorei, ele chorou por mim, por ele, por todas as pessoas que tinham descoberto HIV naquele ano. Foi sério.
Eu descobri dia 1º de agosto, então, tipo, 1º de agosto de 2011. Então, tipo, eu fiz aniversário de HIV recentemente. Que, por coincidência, também é o mesmo dia que eu coloquei o canal no ar, alguns anos depois. E aí, eu cheguei em casa e ele, no caso, ele virou pra mim e falou assim, ó, a gente não vai terminar, não se preocupa. Eu falei assim, cara, se tu quiser terminar comigo, eu tô super de boa. Mas ele preferiu continuar, a gente continuou e tudo mais. E cheguei em casa, eu entrei em contato com todas as pessoas com quem eu tinha ficado nos últimos anos. Eu, aqueles que eu tinha mais afinidade, eu cheguei e falei, olha, meu resultado deu positivo, então eu preciso que se faça o exame também. Se tiver, se você acha que vai ser bom para você, você pode fazer. E aquelas pessoas que eu não tinha tanta aproximação, eu pedi para um amigo próximo chegar e falar, porque ficava meio estranho nesse. E aí foi, assim, até então, de todas as pessoas, nesses 5 anos que eu tinha ficado antes da descoberta, só um deu positivo, que só um, entre aspas, porque um só para mim foi muita, muita responsabilidade, na verdade. Que inclusive era meu ex-companheiro. E aí a gente era casado, a infecção aconteceu bem antes dele. E para mim o peso maior da sorologia em si, a minha preocupação maior sempre foi mais em relação a se ele estava bem do que de mim mesmo, que eu sabia que eu sempre estava me cuidando e tudo mais. E família, eu comecei a contar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Tipo, de início eu contei pro meu irmão na mesma semana, e ele foi, assim, fantástico para mim. Ele deixou muito bem claro que é o que eu precisava estar fazendo em relação a cuidados pessoais, porque eu já tinha muita informação sobre o que é viver com HIV, mas é aquela coisa, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Porque minhas informações de HIV sempre vieram do audiovisual, de novela, de séries e tudo mais. Então, tipo, já dava para ter uma noção, pelo menos, que eu posso viver com o vírus, mas viver realmente com ele, a ideia já seria muito mais diferente. E a minha assistente social no dia, ela foi péssima comigo, porque ela mais tentava me deixar mal do que tentava me deixar bem. Porque ela queria porque queria que eu me desesperasse, ela queria porque queria que eu ficasse desesperado, sei lá, chorasse loucamente. Eu não, eu tô bem, sabe? Só preciso saber o que eu preciso, só preciso saber o que eu tenho que fazer daqui de agora em diante para poder para poder levar minha vida normal, como sempre. E na época eu sempre fiz o tratamento pelo SUS, eu nunca fiz por rede particular. E a gente sabe que pelo SUS ele demora em torno de um mês para o exame ficar pronto, de CD4 e carga viral, que é o CD4 é imunidade, né? E a gente estava muito ansioso para poder ver como é que estava, como é que a gente estava em relação à saúde. E meu amigo, ele tinha plano de saúde, no caso meu ex, né, que é meu amigo hoje em dia. Ele tinha um plano de saúde e eu não. Então lá vai eu fazer vaquinha com meu irmão para poder Pagar. pagar o, pagar o exame para poder fazer. Eu lembro que foi uns R$ 700 na época, assim, para É fazer o exame caro. de uma vez só. É Hoje, muito, muito, muito hoje caro. segue o mesmo valor, 700 e pouco. Sim, acaba sendo essa mesma faixa de preço. 50 o de CD4 e 650, R$ 700 o de carga viral. Que é um absurdo, assim, de tão caro que é. E pelo SUS a gente tem gratuitamente. Aí, o meu exame deu muito, tipo, minhas taxas estavam muito boas mesmo. E a do meu amigo já estava um pouco mais complicada, ele precisou já dar início ao tratamento e tudo mais. Eu ainda pensei em começar o tratamento naquela época, mas eu fiquei assim meio. Eu confesso que eu tinha medo de começar o tratamento, sabe? Assim, tinha muito, 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 muito medo, mesmo sabendo que seria vantajoso para mim. Mas a minha médica sempre falava assim: olha, você está muito bem em relação aos seus exames, então se você quiser segurar um pouco mais, bora segurar. Aí eu, bora segurar. Aí entrou o decreto de 2013, né, que todas as pessoas que recém-diagnosticadas, ou os mais antigos, eles já poderiam começar o tratamento, independente da sua carga viral de CD4, e já começava o tratamento em si. Aí minha médica virou para mim e falou assim: e aí, você quer começar agora ou você quer segurar mais um pouco? E aí Daniel foi e decidiu segurar mais um pouco. Minha família mora em Goiás. Eu nasci no Maranhão, minha família mora lá em Goiás, mas atualmente moro há 10 anos no Recife. Eu descobri a sorologia aqui. Em 2015, eu voltei a morar em Goiás e minha mãe, ela foi inventar de fazer um exame de glicose e ela foi, furou meu dedo e colocou o dedo dela no meu sangue. Então eu entrei em desespero.
porque até então eu não era indetectável, eu não tomava medicamento, então, e é minha mãe. Eu acho que quando o cuidado é com a mãe, você fica assim, muito mais preocupado do que qualquer outra pessoa. E eu sempre demorei muito para contar para ela, porque eu tinha muito medo, porque tipo, minha mãe tem mais de 60 anos, e aí eu ficava naquela coisa, meu Deus, minha mãe pode ter um piripaque, sei lá, ter um infarto, sofrer desesperada e tudo mais, até porque, Até tipo, explicar, conversar. e aí eu tinha esse receio de repente, não, eu não sabia qual era o nível de informação em si dela, apesar de que na década de 90, início dos anos 2000, a gente teve uma funcionária que o pai dela era soro positivo, infelizmente ele já faleceu. Então, tipo assim, o HIV meio que ele sempre esteve ali rondando, meio que me preparando das informações em si. Porque eu lembro que meu primeiro filme foi A Cura. A Cura eu tinha o quê? 11 anos de idade quando eu assisti. Aí veio Filadélfia. O chato em si do audiovisual é que ele pega muita história dos anos 80, 90 e atualmente você não vê muitas coisas assim do que Não. realmente acontece em si, né? E aí eu contei para minha mãe, me estranhou meu comportamento e falei para ela, né? Mãe, eu tenho HIV e eu não lhe contei que eu tava com medo da sua reação e tudo mais. Mas a minha mãe foi maravilhosa. Ela só puxou minha orelha porque eu demorei 4 anos para contar para ela. Aí ela, mas por que você esperou tanto tempo? Aí a minha explicação sobre o vírus, na verdade, foi mais por que eu demorei para contar do que a informação em si que ela precisava saber. E aí eu lembro que a gente conversou bastante, bastante mesmo, sobre o assunto, e foi quando eu acabei indo morar aí no Rio Grande do Sul, quando eu fui morar lá em Porto Alegre. Aí ela começou a, qualquer dúvida que ela tinha, ela procurava na internet e buscava informação comigo e tudo mais. Voltando em 2011, a nossa informação sobre o assunto era meio que bem pouca, para ser sincero. Por mais que já tivesse anos e anos e anos de internet, os lugares onde você buscava informação ou era o site do Ministério da Saúde, que era aquele texto bem resumido, ou então você pegava alguma videoaula antiga de algum lugar específico, mas não tinha muita coisa assim para Algum você descobrir. infectologista, algum vídeo. É. E mesmo assim ainda era tratado muito mais algo técnico do que algo Sim. pessoal, sabe? Tipo, não tinha, como a gente tem hoje em dia, uma quantidade imensa de pessoas falando sobre HIV abertamente na internet. Quando, quando eu voltei de Porto Alegre, aí eu falei para minha mãe que eu comecei a ter problemas com relacionamentos. Todas as pessoas com quem eu falava sobre meio que me davam fora, falavam que não se sentia à vontade, tudo mais. Eu nunca critiquei uma pessoa que me dava um fora em relação a isso, porque eu meio que me coloco muito no lugar dela. Muitas pessoas me criticam em relação a isso, mas eu tenho que colocar, tipo assim, hoje eu sei me comportar sobre porque eu tenho informação a respeito disso. Mas e se fosse o contrário comigo, se a minha informação fosse zero em relação a isso, sabe? Porque eu lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, eu fiquei com uma pessoa e eu encontrei um frasco de AZT no quarto dele. E aí, tipo, a gente sabe que eu já sabia que o AZT era um medicamento de HIV e tal. E eu entrei em desespero, assim, eu entrei em desespero. Quando eu descobri a sorologia, eu não fiquei em desespero, mas quando eu não tinha sorologia, eu ficava com desespero constante. E eu lembro que qualquer manchinha que aparecia no meu corpo, eu chorava, sabe? Assim, meu Deus, espero que não aconteça, que não. E eu tava super de boa, sabe? Assim, não tinha sido infectado em nada, tudo mais. E quando eu comecei a fazer os exames de HIV, sempre dava negativo, 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 negativo. E aí, quando eu falo que eu descobri realmente no período certo, porque a minha cabeça aos 18 anos era outra cabeça aos 25, quando eu descobri a sorologia, sabe? Então, meio que as coisas. Eu posso até ter sido infectado muito antes de 2007, mas eu não tinha a cabeça em si para poder aceitar a sorologia, me perdoar em relação à sorologia, para poder levar adiante mais. Aí eu voltei para Goiânia em 2016, comecei a levar vários foras e sempre deixava bem claro, olha, se você tiver dúvida, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe se de repente você vai se apaixonar por uma pessoa e a pessoa é positiva, você não sabe como vai ser, ou infelizmente também pode acontecer de você também ser infectado. Então, se você tiver vontade, interesse
pegar informações sobre, você pode me procurar sem problema nenhum. Inclusive aconteceu. Eu acho que uns 3, mais ou menos, aconteceu. De um ser infectado e outros 2 se apaixonar por outro cara que é soro positivo, ele não sabia como se envolver e acaba me procurando. Aí eu conversando com minha mãe, ela achou o máximo a ideia de eu criar um canal. E na época, em 2016, ainda não eram poucas pessoas que tinham coragem de mostrar a cara para falar sobre a sorologia. Na época, eu lembro que final de 2015, o Vinícius, o Doutor Maravilha, ele estava começando a página dele no Facebook e tinha o Gabriel Estrela, ele já falava Isso. sobre, foi quando ele já estava lançando a peça de teatro. Eu lembro que a vaquinha já estava rolando, então já tinha o canal do Gabriel Estrela, e eu acho que eram as únicas pessoas que falavam assim facilmente sobre HIV. O João Geraldo, ele já falava, mas ele não tinha um canal específico, porque o João, desde 2009, 2010, ele já fala abertamente sobre, mas é um canal que falava de tudo em si, não era exclusivamente sobre. E aí, o Gabriel Comicholi, ele iniciou o canal dele em abril, e mesmo assim eu ainda achava que tinha pouca gente falando, sabe? Aí eu decidi, eu vou conversar com minha mãe, se ela topar, se ela não se incomodar com o fato do filho dela falar abertamente sobre astrologia, eu vou jogar minha cara, tapa, e vou ver o que vai sair desse ventilador. E aí eu fui, muito tenso. Eu não sei se tu sentiu a mesma sensação no teu primeiro vídeo, quando tu mostrou a cara, sabe? Mas no primeiro vídeo eu não consegui dormir à noite. Eu ficava assim, olhando a quantidade de visualizações. Se tinha algum hater falando alguma coisa, se as pessoas estavam recebendo bem as informações. Mas aí depois eu vi que o resultado estava sendo bem positivo, de fato. As pessoas elas estavam gostando do conteúdo em si. Mesmo sendo o primeiro vídeo é sempre cru. A Você tá apresentação. tremendo. Você tá tremendo, você gagueja, você fala errado. Mas aí são 4 anos já de canal. Os 2 últimos anos eu tenho dedicado mais a presencial do que pela internet, né? Porque eu me voltei a morar em Recife em 2017. Eu estava numa situação que não estava muito boa em relação a financeiro, não tinha nem, tava nem com internet também disponível. E aí eu entrei na ONG Gestos, que é uma ONG daqui de Recife, onde eles trabalham especificamente com pessoas soropositivas, já existe há 27 anos, se não me engano, e pessoas também, comunidade LGBT, mulheres também. E é uma ONG, assim, que super merece respeito. Eu não sei se eles continuam ainda, mas eles eram quem repassava, iam nas viagens para representar a ONU no Brasil também. Olha. Eles fazem parte da diretoria da Agenda 30, né? Que cuida de bastante coisas hoje em dia em relação mundialmente falando. E também tem o GTP positivo aqui em Recife, onde hoje em dia eu não tô muito presente com eles, mas de vez em quando eu dava uma visitinha para poder participar de algum convite que eles faziam. Mas a Gersos eu tô no GT deles até hoje ainda. Com a pandemia, infelizmente, não pode fazer nada. Hum. Mas aí eu decidi meio que ficar mais presencial e menos pela internet, até porque eu voltei a trabalhar, então meu ritmo de tempo disponível é completamente diferente. Aí tinha faculdade, então, assim, tu trabalha, tu sabe como é que é. Às vezes a gente realmente quer colocar as coisas no ar, mas acaba Não tendo mil outras consegue. coisas E o e não pessoal acha consegue. que é fácil, mas a coisa mais chata que tem é fazer edição. Nossa, às vezes eu vou. Às vezes eu vou, tipo, começo a edição de um vídeo 8 da noite e termino 5 da manhã. E aí tem que É, salvar o vídeo e para ficar com uma qualidade boa, se vai, tipo assim, horas e horas e horas e horas e horas e horas só para salvar o vídeo. Aí depois tem que sim, postar sim. o vídeo. Quando vê esse processo todo, deu quase 20 horas, assim, ó. E, e, as- É. e para quem, como tu falou, eu mesmo, eu trabalho, ainda, mesmo na pandemia, estou trabalhando, meus horários são bem quebrados, então é difícil eu pegar um horário que eu possa ir. Então, essa função da edição do vídeo me desestimula, às vezes, um pouquinho também. Sim, sim, sim. E quando a gente acaba fazendo todo o trabalho sozinho, Hum, você fica esgotado, querendo ou não. Tipo, você quer muito colocar o. Pra você ter ideia, eu tenho uma agendinha não, uma agenda dessas do ano incompleto,
que eu acho que tem um mês inteiro escrito só pautas pro canal. Aí eu fico me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, aí de repente eu vejo que o Lucien falou sobre isso, o Positividade falou sobre isso. Aí de repente outra pessoa, o Neto falou sobre, ou você falou sobre. Aí eu assim, ai que bom, que minhas ideias estão no papel, ninguém está copiando, mas as pessoas estão tendo as mesmas ideias. E é bacana porque, tipo, mesmo com a pandemia em si, e até um pouco antes, as outras pessoas que falam sobre o vírus, eles não pararam, sabe? Tipo, tem um Lúcio mesmo, que do Positividade, que está sempre postando alguma coisa, você está sempre postando alguma coisa. Tem também o Neto também, mesmo que ele estava fora do país, ele continuava falando sempre. Continuava. O Raniel também, o Lucas, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Então é bacana porque, tipo, não é porque um tá parado que todos vão parar, não. Muito pelo contrário. A gente passa toda como é que se diz? A comunicação em si para as outras Exato. pessoas, para que a gente possa mantendo a informação em si e tudo mais. E as pessoas precisam entender uma coisa, gente, a gente fala sobre o mesmo assunto, mas ninguém é inimigo de ninguém, não. A gente, muito pelo contrário. Não é também porque um tem mais visualizações, ou menos visualizações que o outro, que deixa de ser inferior ou superior a ninguém, não. Muito pelo contrário. Outro dia eu tava conversando sobre isso com quem? Com o Hannes, eu acho. Porque a gente tava falando sobre a questão que as visualizações às vezes estão mais baixas, às vezes estão mais altas. Eu falei, gente, a gente não. A gente tá fazendo um trabalho de comunicação de informação, né? Primeiro, Sim, esse é o objetivo. Pelo menos o meu. Passar uma informação, fazer com que as pessoas tenham esse acesso a algumas coisas que talvez não teriam. Como tu falou ali, e eu me identifico muito, eu sempre digo assim, claro que tirando quando a pessoa ela ataca com ódio, eu também procuro me colocar no lugar de outras pessoas. Quando eu não tinha minha sorologia pública, tu sabe que eu tinha essa questão porque eu recebi muito não, muito não, muito não. uhum. Eu ia ficar com as pessoas e as pessoas, tipo, quando sabiam minha sorologia, diziam assim, Léo, desculpa, tu é bonito, tu é isso, aquilo outro, mas eu não tô Não, preparado e para tem uma isso. velocidade pequena ainda para variar, né? Tipo, a Não, informação ela passa muito mais rápido muito do rápido. que. Eu sempre morei em capitais grandes. Tipo, eu morava em Goiânia. Eu sempre contei a minha sorologia, eu nunca escondi de ninguém, sabe? Desde sempre, desde quando eu descobri, eu sempre tentei deixar muito bem claro com qualquer pessoa que eu ficava que olha, eu tenho HIV e tudo mais e tal. Já tive relacionamentos que a pessoa precisou usar PrEP, porque teve um contato em si, mas eu evito muito esconder sobre a astrologia, porque eu deixo bem, assim, eu prefiro levar um fora de imediato do que ficar enrolando, 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 enrolando. Não tenho obrigação nenhuma de contar, óbvio que eu não tenho, mas eu me sinto mais à vontade se eu Eu também. tiver falado, sabe? E isso acontece bem antes mesmo de tornar a sorologia pública, sabe? E outra coisa também, porque, tipo, é engraçado, não sei se acontece contigo, mas depois que o canal foi ao ar, que as pessoas me conhecem e tudo mais, sempre tem pessoas que não sabem de você. Sempre. E dá um frio na barriga para contar aí. Sé- Parece que, parece que o frio na barriga de antes, que não existia, hoje em dia tem. Sério, sabe que Aí pra mim agora é não, super de boa, assim, sabe? No início eu ficava tenso. Mesmo depois que eu não, deixei minha sorologia aberta, no início, quando alguém chegava pra falar comigo, eu ia falar e eu ficava tenso, porque na verdade eu ainda tava num processo de, sabe? Eu, aceitação da é. pessoa. Mas hoje eu falo de boa, assim, e às vezes eu vejo que as pessoas se assustam com a naturalidade que eu falo, assim. Às vezes a gente tá numa roda, assim, e alguém fala assim, o Léo, o canal do Léo, tu tem um canal daqui. Eu falo assim, eu falo sobre HIV, eu vivo com HIV. Às vezes as pessoas meio que, opa, sabe? Aham. Ficam me olhando, é um pouco estranho, mas eu falo, "Não, só vai, assim, eu acho que ficou tão habitual ficar falando, e que eu meio que naturalizei isso pra mim, assim. E, São casos e casos, na verdade. hum, Tipo, tem pessoas que às vezes eu tô conversando com o Uber, eu tô tão empolgado conversando com ele, que do nada eu falo assim, eu tenho um canal e tudo mais. Aí ele fala sobre o quê? Então fala sobre prevenção, viver com HIV e tudo mais. Aí a pessoa, você tem HIV? Eu tenho. Mas tem umas outras pessoas que, sei lá, né, que eu me intimido em relação a isso. Mas eu fico assim, gente, eu já falei tanto sobre isso pra tanta gente, eu tenho que ficar repetindo. é, Mas dá um friozinho na barriga em relação, não de levar fora ou qualquer outra coisa, mas eu fico assim, nossa, eu tenho
eu tinha muito medo do fora, sabe? Quando eu descobri minha sorologia, eu fiquei muito tempo sem ficar com ninguém, porque eu não tava com cabeça para isso, né? Eu tava Sim, focando na minha saúde, era muita novidade, eu não tinha cabeça para isso. Aí depois, quando eu comecei a me relacionar, assim, eu pensava assim, bom, se eu for só ficar com alguém, transar, eu vou usar toda a prevenção possível, né? Óbvio, mas eu não vou falar nada. Se eu for ver que eu for ficar sério, aí eu conto. Só que toda vez que eu ia ver que ia ficar sério, ou eu saía fora para não ter que contar, ou quando eu contava, a pessoa saía fora. Era uma coisa meio que já estava de praxe, assim. E algumas vezes que eu tentei contar para algumas pessoas que eu estava começando a gostar, a pessoa não só ela saía fora, como às vezes ela também contava para outras pessoas, né? Foi aí que eu pensei, sim, foi, sim. foi aí que eu pensei assim, nossa, tá na hora então de eu começar a falar público sobre isso, porque eu tô em Uruguaiana, a cidade é muito pequena, e tá faltando informação. Porque eu também falava, eu pensava, né, no fim eu falei tudo isso para linkar aquele primeiro assunto. Para mim, eu pensava assim, cara, eu acho errado o que essa pessoa fez de ficar falando da mixologia para os outros, a gente sabe que é crime, na verdade, só que a pessoa não tem essa informação e ela se assustou, entendeu? Ah, E então, por isso que é importante que a gente fale para que as pessoas tenham essas informações e essas situações diminuam, né? Amenizem para as sim, outras sim. novas pessoas que estão descobrindo sorologia e vão conseguir se relacionar. Teve um menino que perguntou assim, aqui, eu não entendi o nome dele até, qual que foi o momento mais difícil, Daniel, para ti, É depois o que tu Delmiro descobriu? Peixe. É, Delmiro Peixe. Olha, o momento mais difícil foi contar para minha mãe, porque eu demorei 4 anos para contar para ela, sabe? Meu irmão já sabia, acho que na verdade quase todo mundo da família próxima já sabia da sorologia e ela não. Só que aí, tipo, eu moro em Recife e minha mãe mora em Goiânia. E eu não queria contar por telefone. E todas as vezes eu ia para casa mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano. Porém, todas as vezes que eu ia tinha um probleminha acontecendo. Tipo, minha tia, ela teve um suposto câncer no cérebro e precisou fazer cirurgia e ficou na casa da minha mãe. Meu avô, de 90 e tantos anos, ficou, acho que de 93 até 102 anos, vivo ainda, morando com minha mãe. Então, tinha um trabalho a mais para ela. E eu não, eu tinha aquele medo, meu Deus, se eu falar para minha mãe de repente como é que vai ser. Mas fora isso, para mim, depois que eu contei também foi a melhor coisa que eu fiz para ela, sabe? Mas eu não tive, assim, os momentos que eu tive de preconceito, eu soube lidar muito bem. Numa outra empresa que eu trabalhei, teve um rapaz de uma área lá que ele soltou na empresa do nada que eu tenho HIV. Na verdade, ele falou que eu tinha AIDS, né? E aí chegou ao meu ouvido por acaso. Eu tava andando, tava descendo as escadas, e aí um garçom passou e falou assim: é verdade, eu virei assim, pra ele, quem te falou isso? Aí eu tive que levar o caso para a gerência conversou com ele e tudo mais. Mas nessa empresa eu tinha um certo receio de falar, porque eu achava que de repente poderia ser demitido. E é até interessante, porque depois que eu contei, depois que eu criei o canal, essa empresa já me chamou várias vezes para poder fazer extra lá, e eu ia sem problema nenhum. Mas para mim o momento mais difícil, na verdade, foi esse. Eu brincava dizendo que eu fazia questão de chamar pessoas para participar do canal, porque eu acho minha serologia muito simples. Porque eu falava, gente, eu nunca fiquei doente, eu nunca tive problema em aceitação da minha sorologia. Os foras que eu levo, eu coloco ele num patamar onde é um fora qualquer, porque para mim, tipo, quem tá indo na pior por me dar um fora é a pessoa, não eu. Porque, tipo, a pessoa tá deixando bem claro que ela é ignorante. Então, tipo, PPP para ele, sabe? é um livramento, Então, na verdade. ali pra, eu sempre falo, eu acho que eu tenho até um vídeo que eu falo assim, gente, se você levou um fora de alguém por causa do HIV, levanta as mãos pro céu e agradece, sabe? Porque é livramento em si. Então, eu não, eu coloco, tipo, eu tenho um HIV com o meu coleguinha, porque eu preciso cuidar dele. Porque se eu não cuidar do HIV, ele acaba comigo. Então, eu preciso me manter sempre muito bem Com uma boa e relação. sim, bem informado, tomar meu medicamento. Não, e a gente sabe que a adesão ao tratamento não é só tomar um medicamento também, né? A gente sabe que tem outras coisas a mais. E aí, quando você menos percebe, você vê que, assim, gente, viver com HIV é praticamente viver como qualquer outra coisa. Porque, tipo, você tem que cuidar do seu sono, você tem que cuidar da sua alimentação,
você tem que cuidar da sua vida, da saúde mental e tudo mais. O medicamento é apenas um detalhe que, se qualquer outro tipo de patologia você tiver, você vai ter que tomar medicamento também. Só tem que tomar um cuidado, porque ele não é brincadeira, né? Mas aí é uma coisa que você precisa estar se reciclando, você tem que ter informações do que está acontecendo. Você não pode viver o passado, sabe? Porque muita gente, você sabe tão bem quanto eu, que acho que 99% das pessoas que chegam para a gente para poder tirar dúvidas e desabafar e tudo mais, são pessoas que acham que amanhã pode acordar e de tarde morrer. E a gente sabe que não é desse jeito. Já teve casos de pessoas chegarem para mim e perguntar quanto tempo de vida ela tem. Eu falo assim, cara, depende de como você vai atravessar a rua. Porque é todo esse processo. Mas tu teve uns momentos bem trash, não foi, Léo? Oh, nossa, eu tive. É que eu acho que isso é pelo contexto da cidade do interior, né? Eu acho que isso vai bem com a pergunta que ele fez aqui sobre as amizades. É, na cidade do interior é um pouquinho diferente da cidade grande, assim, né? Cidade grande tu é mais um no meio. E do interior, não que a pessoa se sinta super especial, mas é que todo mundo se conhece, né? E, Sim, então, já tem uma comunidade LGBT. Agora não, porque veio a Unipampa para cá e cresceu bastante, né? Mas sim, a comunidade LGBTQI+, aqui já é bem pequena, todo mundo se conhece, né? Já era uma dificuldade para tu ficar com alguém, porque quase todo mundo é teu amigo, assim, já. Amigo de anos, assim, que tu não vê com sim, outros sim. olhos. E aí, de repente, ainda tu se descobre com HIV e essa informação começa a vazar. E aí, então, nem os muito próximos já, já querem ficar contigo. Eu tive algumas situações bem complicadas. Eu tive uma situação com um amigo meu que simplesmente sumiu no momento que eu contei pra ele, né? Ele estava perguntando ali das amizades, ele desapareceu. Mas é aquilo que a gente estava conversando, sabe? Eu não julgo ele. Obviamente que eu não vejo mais esse meu amigo da mesma forma que eu via antes, mas eu também Sim, acho que ele fez uma escolha, não sei se por medo ou se isso mexeu com ele de alguma outra forma, mas ele se afastou e nunca mais, nem para me perguntar como é que eu tava. Aí um dia a gente se encontrou do nada, assim, no aeroporto, por coincidência, lá em Porto só Alegre. com curiosidade. Esse é o amigo da festa? Não, É né? o amigo da festa. É. E Gente, é porque aí, no livro dele, lá na Amazon, tem falando, tá? essas histórias tem todas no meu livro, Confissões de um Soro Positivo, tem lá na Amazon. E aí o que que aconteceu? Eu encontrei com ele quando eu fui fazer a campanha no Ministério da Saúde. Eu encontrei com ele no aeroporto, tu acredita? Lá em Porto Alegre, porque ele estava indo para São Paulo fazer um curso, sei lá. Sim, E a gente conversou assim, como nada tivesse acontecido. A gente não tem mais aquela coisa que tinha, vê que tem uma barreira essencial, assim, conversou essencial, como é que tá? Tudo bem? Sentou, comeu um lanche ali, café da manhã. Ele foi pegar o voo dele, eu fui pegar o meu. E foi isso. Eu não guardo mágoa, sabe? Eu não quero guardar esse tipo de sentimento. É claro é, que é o que eu falo. eu aprendi com isso, mas eu não quero guardar esse tipo de sentimento. E é um sentimento que nem vale a pena, né? eu quero, sabe, eu quero preservar meu CD4. É, Mas exatamente. Eu falo isso muito também. teve algumas situações que eu percebi só depois que eu estava melhor. Por exemplo, assim, eu tenho um relacionamento soro diferente, já fez 4 anos agora, em maio, dia 16 de maio, a gente fez 4 anos, eu e o Maurício, ele estava aí na live, eu devo estar ainda. E, e até eu encontrar o Maurício, como eu morava numa cidade do interior, moro ainda na mesma cidade, começou a ficar cada vez mais escasso as pessoas que topavam ficar comigo, né? E aí, daqui a pouco, quando tu percebe, tu começa a te sujeitar a algumas coisas que normalmente tu não te sujeitaria. Como, por Sim, exemplo, sim. eu já estava começando a ficar, tipo, super escondido, porque tinha pessoas que... Ah, eu fico contigo, mas desde que ninguém saiba. Porque o que na cabeça das pessoas? Eu não tenho problema de eu ficar contigo. Eu sei que se usar camisinha tá tudo bem. Mas se alguém souber, podem achar que eu tô com HIV também. Então, ninguém pode Sim. saber. E também chegou um momento de pessoas até pedir pra eu pagar, sabe, assim, pra ficar com elas. Não, eu fico contigo, mas pelo menos eu tenho que receber alguma coisa. Se der alguma ruim, eu não vou me arriscar por nada. Sim, sim. E quando tu percebe, e isso de início é meio chocante, assim, só que daqui a pouco, quando eu vi, eu tava fazendo isso, entendeu? Porque tu começa a te adaptar àquela nova situação e tu começa a achar que é isso aí.
Até que daí É. apareceu, daqui a pouco o Maurício chegou, e eu fui uma vadia, assim, né, no primeiro momento. Quando ele chegou pra falar comigo a primeira vez, eu fui super agressivo sexualmente falando, assim. E aí o Maurício meio que se assustou e vazou, assim, né? Meu Deus, Léo. Aí eu pensei, o que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo, guri? Te acalma. Mas é porque eu tava acostumado com as pessoas chegando pra mim só pra isso, entendeu? Então eu tava entrando Sim, já sim. nesse esquema. E aí depois eu vi que era uma pessoa diferente. Por isso eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu sei que tem pessoas que podem estar passando por esse tipo de situação, de achar que nunca mais vai aparecer alguém, que nunca ninguém vai aceitar a sorologia delas, que todas as pessoas vão fugir e que podem estar numa situação como eu, que daqui a pouco numa cidade pequena está sujeitando algumas coisas, tipo assim, ó, para um pouquinho, sabe? Às vezes vale mais a pena a gente ficar sem transar do que se sujeitar a esse tipo de situação e, Sim, e isso é verdade. esperar um pouco, ter paciência que uma hora com todo esse trabalho de informação que está tendo agora, vai aparecer com certeza uma pessoa que vai compreender, vai pegar a mão, vai dizer, não, tamo junto. O Maurício mesmo, eu não fui a primeira pessoa que se relacionou com ele com HIV. Não é a primeira vez que ele convive com HIV. Então ele chegou para mim já sabendo meio que tudo, assim, sabe? E se ele chegasse para uma outra pessoa, se não fosse eu, ele já ia chegar sabendo das informações também. Então a gente vê que a Eu informação faço está muito chegando nas sentido. pessoas. Está chegando nas pessoas. Então, tipo, eu acho que por isso que é legal a gente não parar com isso e acreditar, né? A gente não pode deixar de acreditar. Eu tava perdendo um pouco isso e eu tava começando a me transformar numa outra pessoa. Não socialmente, assim, né? Mas internamente, assim, eu tava começando a ficar desacreditando nas relações, desacreditando nas pessoas, por mais que eu estivesse sempre sorrindo, dizendo assim, não, tá tudo ok. Aí eu só percebi essas coisas depois que apareceu o Maurício, porque daí eu comecei a ver que a minha vida tinha voltado ao normal, eu era o Léo antigo, eu comecei a ver, nossa, eu paguei pra transar com uma pessoa por causa da minha sorologia, olha que louco isso. Eu fico pensando, hoje eu pensando, né, mas hoje eu, né, estável, com tudo ok. É Então outra eu fico realidade. então eu fico pensando assim, nossa, como que isso mexe com a tua cabeça, né? E eu acho que no interior a gente passa por isso. Foi bem o que tu falou, numa cidade grande, essas coisas elas ficam um pouco despercebidas porque tu é mais um ali no meio, né? No interior, tu acaba virando meio que o cara da AIDS, né? O cara do HIV. E, É, e querendo ou aí, não, mas nessa no interior não. Eu acho que a gente que mostra a cara sempre, a gente acaba tendo esse rótulo, pra ser sincero. Sabe assim, o Daniel, quem é o Daniel? Aquele que tem HIV? o Daniel do Eu falo HIV, isso, eu falo por experiência, porque as pessoas não rotulam o Daniel do HIV, graças a Deus eles falam Daniel do prosa positivo. Mas, querendo ou não, você acaba sendo rotulado, acaba ganhando esse rótulo que. Mas tudo bem, é sobre HIV mesmo, falando sobre isso. Quando eu começo a conhecer uma pessoa, quando eu começo a conhecer alguém, eu sempre tento conversar muito sobre essa parte da astrologia em relação ao lado público. Porque a pessoa, querendo ou não, a gente que é visível, a pessoa vai ficar exposta. Então ela tem que estar preparada para receber bombardeio de perguntas, né? E aí, tipo, tem aquele detalhe. Você pode estar namorando uma pessoa que é soro diferente ou uma pessoa que é soro igual, mas que prefere não contar a sorologia dela. Então, querendo ou não, você precisa preservar também o pedido da pessoa de não, eu não quero que ninguém saiba de mim, então, querendo ou não, você tem uma relação de soro diferente. E acaba sendo diferente de fato, porque vocês vão estar vivendo outras realidades, né? E sempre quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu chego para ela e falo assim, olha, é o seguinte, muita gente pode chegar até você e te questionar se você é positivo ou não. Como tu tinha comentado, que as pessoas, infelizmente, têm esse rótulo, vai andar comigo, então... E é incrível, porque eu já notei isso até com conhecidos, sabe? Que eles já, antigamente, antes de ser público, era um grupinho fechado. Depois que eu tornou público, cada um... Eu vejo o grupinho se encontrando ainda, mas eu não tô ali, tipo, eu não sou nem convidado em si. Mas eu não... Enfim, a vida não tá me fazendo tanta diferença, porque eu, pelo menos eu sei agora separar de fato as pessoas, né? Tem joio, aquela história do joio e do trigo. Mas eu sempre tento conversar muito, porque, querendo ou não, a outra pessoa ela vai estar sofrendo um tipo de uma certa agressão, porque alguém ir lá perguntar e questionar se a pessoa é positiva ou não, porque está comigo,
E vem muita gente me questionar a mesma coisa, sabe? Seu namorado tem HIV? Aí, gente, se meu namorado tem HIV ou não, o problema é dele. Tipo assim, se ele quiser falar sobre, tal. E eu, às vezes, eu acabo não sendo grosso, mas eu falo de um tom, assim, tão seco, que isso é chato. Eu viro pra pessoa e falo assim, se você gostaria de eu falar da sua sorologia para alguém? Não ia. Então, por que você pergunta sobre a sorologia de outra pessoa, se nem mesmo você quer falar da sua? Sabe? Então, acaba tendo umas coisas assim, meio contraditórias de outras pessoas que são positivas em si, porque, gente, tem época que chove de gente que é positiva querendo saber da vida dos outros. Aí eu Uhum. falo, cara, eu não vou te falar. Eu tenho primeiramente, é uma ética que a gente precisa ter, porque se uma Verdade. pessoa chega até você, desabafa e fala sobre a vida dela em si, você precisa guardar isso para você e não contar para nenhuma outra pessoa. É uma pergunta péssima, de fato. É, é igual você é um casal e alguém virar para você e falar assim, quem come quem? Que interessa? Não interessa. Tipo assim, vai fazer alguma diferença na sua vida? Não vai. Então, tipo, pra que você quer saber da vida dos outros? Cuida da sua. Eu vou só pegar uma água. Peraí. Vai lá. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, eu acho. Hoje tem uma pergunta. Ah, o Felipe. Faz um ano que descobri a astrologia, faço tratamento e logo me tornei detectar. Mas mesmo Uhum. assim, às vezes me sinto estranho pelo fato de alguns amigos não saber. Olha, eu sempre falo que para você contar para uma pessoa sobre a sua astrologia, você precisa estar bem com essa notícia. Porque se você não está bem com o fato de sua autoaceitação, repassar a informação para outras pessoas vai ser extremamente difícil. Você vai se sentir cada vez mais péssimo, porque você não consegue falar sobre e não consegue viver com. Então, eu sempre falo, gente, o auto-perdão é muito importante, porque você não está fazendo nada de errado e você muito menos está sendo respondendo pelos seus pecados por ter sido infectado. Muito pelo contrário. Acontece. A gente é ser humano, a gente erra e a gente precisa se perdoar por, pelos atos em si, porque senão a gente vai ficar na noia, na noia, na noia, na noia, Não na vai noia. viver a vida E se inteira amar muito. se culpando, né? Eu acho que até num primeiro momento a gente passa por esse período que é tipo um período que eu chamo que é de luto, né? Da informação, em que tu começa a querer saber por que que tu fez aquilo, por que que tu não usou aquela camisinha, por quê. Mas isso É, assim, viveu aquele primeiro momento, aí tem que passar esse luto e tocar a vida para frente e deu águas passadas, né? Eu sei que para algumas pessoas isso é mais difícil, mas é a única maneira, sim, porque se a gente for ficar vivendo isso toda a nossa vida, se culpando por algo que aconteceu, né? A gente tem duas opções, ou se culpar ou tentar, não tem como reverter, mas tem é, como estabilizar, né? E fazer isso, fazer o tratamento e tentar estabilizar. isso é verdade. O não se culpar é muito, muito importante, sabe? O amor, você precisa meio que trabalhar sua resiliência sempre e o amor próprio também sempre. Muita gente, quando descobre a astrologia, vem com o assunto de que quero casar com os dois. Ele já é casado. Eu até me perdi no que eu tava falando agora. Ai, mas ó, gente, pra vocês, tá? A culpa, você precisa aprender muito a se perdoar, não só por HIV, porque você sempre vai estar errando em tudo, porque ninguém é perfeito, sabe? E como o Léo mesmo disse, não é algo que não, você não tem como voltar atrás. Então, você precisa pensar no que você vai fazer daqui para frente, sabe? É um dos tópicos até que, quando eu descobri a astrologia 10 anos atrás, eu acabei me obrigando a pensar a respeito, porque, tipo, não importa com quem eu peguei, quando eu peguei, não importa com quem eu fui infectado, quando eu fui infectado, e se eu vou ou não atrás das respostas, sabe? O que eu preciso de fato é, daqui para frente, o que eu vou estar fazendo de fato. Ai, gente, o guri tá aí. Nossas noitadas em Porto Alegre. Ai, pena que o tablet tá descarregado, já vai mostrar a prova do crime. Mas a gente precisa muito ter esse cuidado pessoal, porque é como tu mesmo brincou, eu preciso manter meu CD4 em alta, sabe?
e o amor próprio, o auto-perdão e tudo mais. Inclusive, você precisa até aprender até perdoar o outro, né? Sim. Porque se você não consegue perdoar o outro, você não vai se perdoar nunca. E é aquele acúmulo de energias negativas que vocês tinham falado. Para que eu vou estar guardando isso para mim? Sabe? Eu tenho alguns amigos que ele fala assim, eu não consigo ter essa vibe tão fácil que eu tenho de esquecer as coisas. A gente não é que eu esqueço as coisas, mas tipo, por que eu vou manter uma energia tão ruim para mim? Eu não preciso morar ou conviver ou falar com a pessoa sempre, mas eu preciso perdoar e deixar ela aí, sabe? Não adianta eu estar guardando uma energia tão péssima, porque isso vai fazer muito, 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 muito mal. Para mim isso se chama maturidade, né? Isso para mim ainda É, não tem nada a ver com o HIV. Apesar de eu vou te dizer que o HIV fez eu amadurecer bastante, assim, né? sim, Ele nossa, e amadurece em todos os tópicos, na verdade. e é bem como tu falou, sabe, mais cedo, porque isso é uma coisa que eu sempre comento quando eu vou dar uma palestra e tal, que eu descobri minha sorologia depois dos 30 anos. E isso facilitou muita coisa. Porque eu estava numa etapa da minha vida que eu estava muito maduro e com uma estabilidade emocional. Eu estava já aprendendo já a me perdoar, aprendendo a ponderar mais como falar, o que falar, a entender um pouco mais as pessoas, porque eu era aquela pessoa, às vezes, um pouco difícil de conseguir conviver com aquelas pessoas que tinham opiniões muito contrárias à minha. E com o tempo, o HIV me fez eu ver a vida de uma outra forma, assim. Mas eu só vou falar uma coisa. Quando eu digo isso, não estou romantizando, dizendo assim, nossa, o HIV mudou a minha vida, nossa, como eu estou grato ao HIV. Não, não é isso. O HIV, pela dificuldade que me ocasionou, pela maneira com que se deu, fez com que eu refletisse mais sobre minhas coisas e aí fez eu amadurecer mais. Porque às vezes quando a gente fala assim, dá a parecer que, nossa, foi super maravilhoso, o HIV me mudou, eu fiquei super bem. Não, não é isso. É pela Não, questão de ter uma nova barreira que te faz tu conversar mais contigo, te faz tu refletir mais né, sobre o que é importante para ti, acaba fazendo com que tu amadureça, com que tu, né, entendeu? É só para deixar isso claro, não é uma romantização, eu não. acho É um incrível, processo eu acho doloroso, incrível como é inclusive. super, eu acho incrível como é que uma pessoa fala que a gente romantiza o HIV. O que a gente está falando, na verdade, é que, tipo, você precisa entender que é possível, sim, viver com HIV. É óbvio que, tipo, não é a melhor notícia do mundo, não é a melhor coisa do mundo você ficar refém praticamente do medicamento, que graças a Deus, hoje em dia, o medicamento não tem mais efeito colateral tão forte, pesado como era antigamente, uns 3, 5 anos atrás, como, por exemplo, o Nossa, o Efavirenz. meu início de tratamento foi horrível. Horrível. E Hoje é bem graças diferente. quando eu falo que o meu HIV é simples, porque nem efeito colateral com medicamento eu tive. Nossa, olha, horrível. Vomitava, tinha diarreia, enjoava, só queria Eu dormir. não tive nada, Ah, nada, nada, não horrível. Mas eu sei tive que nada. hoje está muito diferente. Hoje está muito mais Sim, tranquilo. Ver o dolutegravir, né? É uma maravilha. Eu troquei. Depois que eu troquei o Efavirenz, tirei esse diabo da minha vida. mas você acredita? Eu tiro sarro dizendo que eu fui super enganado pela Favirenz, sabe? Eu fico muito chateado. Eu falo assim, gente, quando eu comecei a tomar o medicamento, eu tava esperando sonhos vívidos, altas coisas, sabe? Assim, eu me sentia um gladiador no meio de um monte de dragões. Não tive nada. Ah, eu tive. Eu Eu não tive tive nada. alucinação, tive qualquer negócio. E aí, sabe, Eu isso não foi na tive nada. primeira noite. A médica falou assim pra mim, Léo, toma e dorme que tu pode cair. E realmente eu quase caí duro no chão. Quando eu deitei pra dormir, tudo começou a girar, ficou colorido, umas luzes coloridas, uma coisa alucinógena. No outro dia eu tava só contando pra tomar de novo. Falei, não, tô louco, eu quero de novo. Só que daí na segunda noite já não foi assim. Pra que bala? É, pra quê? Vamos levar Pra que virente. Só bala? que Toma daí Favirenz, vai ser ótimo. tá ali já, né? Vou ter que tomar mesmo. Só Toma que daí, Favirenz, toma Favirenz com vodka. nossa, uma vez eu tomei com cerveja, cara, no início do tratamento, assim, foi a pior coisa que eu pude fazer, porque eu caí, realmente caí. Assim, meu irmão tava perto, me Ah, segurou e teve foi que me na levar festa de arrastado. final de ano. Caí duro, duro, ainda bem que tava o meu irmão por perto, assim, e a boate do final de ano era bem pertinho da minha casa, 2 quadras. Aí eles me trouxeram trocando perna, assim, arrasto, assim. Horrível, O que é engraçado. mas sabe o É quê? engraçado que a gente... Aí fala. Pode falar, pode falar. É que é engraçado que parece que a gente é super, super próximo, né? Porque a gente acaba conhecendo bastante a vida um do outro. Então, quando tu vai falando as coisas, eu vou lembrando assim, nossa, foi assim, assim, assado. Mas
Sim, quando eu tava contando do teu irmão, eu tava lembrando do teu vídeo, porque tudo isso que tu falou eu já tinha visto, né, nos teus vídeos também, né? Por exemplo, quando tu falou também do teu canal, que tava fazendo aniversário agora, no dia primeiro, que foi o dia primeiro também, eu já sabia também, porque eu tinha visto a postagem. Porque, na verdade, é isso que é legal que a internet faz, né? A internet faz com que a gente tenha uma certa intimidade, porque a vida do outro tá um pouquinho aberta para nós. Apesar de a gente Sim, saber que nem tudo é como é, né, assim, né? Dessas super celebridades assim que fazem aqueles posts, criam uma vida artificial, eu acho que a nossa, que, né, pessoas mais comuns, assim, a gente consegue realmente enxergar um pouco mais da pessoa, assim, consegue passar. Porque eu conversando isso agora é verdade. contigo, não é a primeira vez que a gente conversa. A gente já conversou por mensagem, por áudio e tal, mas, né, várias ocasiões, assim, mas a primeira vez que a gente faz, assim, se olhando, assim, né? Olha, E, isso é verdade. e a Nossas impressão que eu agendas nunca batem. e a impressão que eu tenho é que, tipo assim, nossa, meu amigo, assim, anos, assim, né? Olha, a gente tem, tu acredita que a gente tem 6 minutos só? Sério? Voou o Menino, eu tinha tempo. deve ter 30 minutos só. Então, deixa eu só falar aqui do negócio do Adriano. É o Tom, eu respondi sobre como é viver quando a HIV há 10 anos no início. Então, tipo, no início eu tinha pouca informação, e quando eu criei o canal há 4 anos atrás, eu ainda vi que tinha pouca informação a respeito. Foi um dos motivos pelo qual eu coloquei o canal no ar. Hoje em dia você percebe que tem muita diferença em relação ao tratamento, ao medicamento e tudo mais. E principalmente aos efeitos colaterais, que as pessoas têm muito medo de iniciar o tratamento pensando que vai ter efeitos colaterais, mas na verdade hoje em dia é mais tranquilo. O Adriano, ele que a gente estava falando sobre saber ou não quem foi infectado, só que tem aquele detalhe. Quando eu descobri minha sorologia, eu não sabia quem tinha sido, eu fui saber depois. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz questão de ir atrás de todas as pessoas que eu tinha ficado nos últimos tempos, nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, e contei para eles o que tinha acontecido. Olha, eu descobri minha sorologia, então seria uma boa vocês de repente fazerem. Agora é importante que as pessoas elas tenham consciência e vão atrás de fazer os seus exames pelo menos de 3 em 3 meses. Principalmente nessas fases que a gente está de pandemia e tudo mais, é muito importante que você saiba a sua sorologia, para que você, de repente, se por acaso de positivo, você começar o tratamento e está um pouquinho mais protegido. Quem vive com HIV e faz tratamento não está imune ao Covid, muito pelo contrário, está igual às demais outras pessoas. Porém, a gente sabe que quando a gente está se cuidando e cuidando da nossa imunidade, a tendência, se por acaso vier, não vai ser tão pesada e tão forte. Não ficamos tão vulneráveis, né? É, menino, passou tão rápido, eu tô chocado. Voou rapidão, cara. Pior que no início eu deixei tu contando o que tava falando, assim, e eu falei, não, agora a gente começa a conversar e tal. Quando eu fui ver aqui, eu falei, ai, não vai dar. Hein, deixa eu te falar. A gente tem 4 minutos, então assim, de repente a gente marca uma outra outro dia e conversa, foi bem tão Ah, com legal. certeza. Eu E achei o máximo, porque a gente tá se dando super bem, e eu adoro quando essas coisas fluem mais ainda quando o tempo boa. O Birajara, obrigado por você estar participando tanto e comentando a live, tá? aí ele sempre participa das lives, ele sempre é bem ativo nas lives. Então eu queria te Saudade agradecer, Floripa. Daniel, muito, muito, muito obrigado por ter topado, muito obrigado. Muito obrigado pelo esse trabalho que tu faz também, né? Porque com certeza ele também me inspira muito. Eu acho que o meu canal veio logo depois do teu, mas já tinha o teu. E eu lembro que às vezes, muitas vezes antes de eu postar alguma coisa, eu ia lá dar uma conferida, assim, para ver se eu tava, né? Se eu não tava falando alguma bobagem. E então é legal isso. É legal saber que tem pessoas como tu aí fazendo esse tipo de trabalho, porque eu fico tranquilo que a informação está sendo passada de uma forma responsável. Isso Ah, eu que eu fico também. admiro muito. E eu Eu queria te sempre fico de olho agradecer. também. Queria te Ai, menino, eu que agradecer. agradeço. Eu não sei, quando tu falou que era a primeira pessoa do quadro, eu falei assim, nossa, tô me sentindo lisonjeadíssimo. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigado. Perguntaram de onde a gente é. Eu atualmente moro em Recife, Pernambuco. O Léo em Uruguaiana, bem ali no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, um passinho del Paso de los Libres. Tá um calor gostoso aí, né? Tava, até ontem, tava. Aí choveu e agora tá frio, 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 não tem noção. Olha, eu tô moletom e ontem eu tava tipo camiseta e bermuda. E agora eu tô assim, tá encarangado, eu tô com o pé gelado aqui. Eu tenho notado que aí tá tendo umas mudanças climáticas muito loucas, né? Tipo, chega a 30 graus e do nada vai para 9, 5 graus.
E seu planeta Recife se faz acabando. tempo. O planeta se É, eu não tô acabando. lembrando. É Covid, é nuvem de Mas é gafanhoto, a nuvem, Ai, Godzilla não e tem tudo como mais. não. Deus, meu Deus, eu não gosto nem de pensar muito. Guri, vou Léo, lá. Beijo. Muito beijo. obrigado. Muito Obrigadão. E obrigado mesmo. a gente marca, viu, gente? Não se preocupem. Muito obrigado a todo mundo que ficou nos acompanhando, comentando, conversando. Às vezes eu não consigo ler tudo porque eu fico sem meu óculos, então eu não Tá assim, enxergo. ó, eu percebi isso. Fica assim, ó. Eu O tenho que chegar Photoshop. aqui para ler. Mas muito obrigado a todo mundo. Um beijo. Até uma próxima live. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Um beijão. Também. Tchau, Tchau, gente. tchau, 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 tchau.